Oi pessoal, e aí? Prontos para mais um vídeo na nossa quarentena? Vamos refletir? Lembra que eu falei um tempo atrás para vocês sobre a questão do Paulo Guedes não se preocupar com as pequenas e microempresas, que isso ia trazer problemas grandes para nós, que isso ia aumentar o desemprego, porque elas sozinhas, além de serem 99% de todas as empresas do Brasil, elas representam mais de 55% dos empregos informais. Lembra disso? Pois é, sexta-feira agora, depois de uma pesquisa feita na quinta-feira e que saiu na quinta-feira do IBGE, pesquisa Pulso sobre as micro e pequenas empresas e o cenário geral, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda soltou uma nota informativa que a gente vai analisar agora, falando de tudo isso que está acontecendo no Brasil. E, como eu já esperava, eles se contradizem, eles tentam colocar panos quentes, mas eles acabam se entregando a incompetência da questão do neoliberalismo, como eu já imaginava, né? Esse aprofundamento da crise que se dá por conta de uma visão ultra neoliberal, porque neoliberalismo o Brasil já viveu, nós vamos ver inclusive nessa nota, mas uma visão ultra neoliberal que em momento algum se prestou a socorrer de forma direta ou indireta as micro e pequenas empresas. Então, consequência disso, mais empresas fechando, muito mais do que já tinha acontecido, uma perda absurda de empresas e o que vai agravar ainda mais e vai aprofundar a nossa crise. Mas antes, vamos ver o que o Guedes falou lá na reunião? Vamos? Vai dar certo, nós vamos ganhar dinheiro. Nós vamos ganhar dinheiro, usando recursos públicos, para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Então, pois é, né? Com as grandes a gente vai ganhar dinheiro e com as pequenas empresas a gente vai perder dinheiro. Talvez por isso ele não tenha se empenhado nem um pouco em socorrer as pequenas empresas, por isso ele deixou a cargo dos bancos que já tinham recebido um aporte de 1,2 trilhões de reais, né, que não estavam nem um pouco preocupados com as pequenas empresas, e agora, só agora, que eles estão sendo garantidores total de qualquer percentual de perda, os bancos talvez comecem a ajudar. Porque é assim que funciona. O banqueiro ele não produz nada, ele só ganha. Né? E o Brasil, como a gente já conversou aqui sobre formação de elite, ela mudou dos senhores de escravos, dos senhores de engenho, para os banqueiros, os financistas, né? Que são a grande elite, a elite poderosa desse país. Né? Indústrias nós temos poucas. Estamos caminhando para ser de novo um país agroextrativista, né? Estamos voltando ao início do século XX. Vamos lá, vou mostrar para vocês agora a nota informativa. Aqui então a nota informativa, tá? Choques adversos do Covid, mobilidade do trabalho e do capital na atual conjuntura. A importância de legislação mais eficiente de falências e estimulem maior dinâmica no mercado de trabalho. A primeira coisa que eles já mostram aqui para a gente, ó, lançaram, engraçado que foi exatamente depois da publicação do resultado da pesquisa do IBGE, que foi na quinta-feira, dia 16. Estimou-se que 42% das recentes demissões induzidas por pandemias resultarão em perda permanente de emprego. Olha só, deixa eu só explicar para vocês. Isso aqui, essa primeira parte, claro que eu vou fragmentar, porque senão não ia dar tempo, né? A nota tem 21 páginas e a gente vai resumir isso. Mas eles estão fazendo primeiro um estudo em cima de dois autores que fizeram uma análise do cenário dos Estados Unidos. Tá? E aí eles vão fazendo uma mesclagem, uma comparação com o Brasil. Aqui, ó. O Brasil possui um histórico de baixa mobilidade de trabalho diante de choques adversos. Choques adversos. Eu vou dizer logo para vocês, eles estão falando da liberalização do mercado que aconteceu nos anos 90, tá? Que fez a gente perder muito emprego. Estimativas indicam que cerca de 50% do processo de falência brasileiro continuam abertos após 13 anos. Isso aqui eles têm muita razão. Infelizmente, o Brasil tem um processo muito burocrático de recuperação judicial e de falência, o que realmente leva
uma desvalorização daquele capital que não é bom nem para quem faliu, nem para quem poderia comprar o que sobrou da massa falida, nem para os empregados que perderam o emprego. É ruim para todo mundo, para o próprio governo, isso tudo por causa de burocracia. Então a gente vai fazer uma análise aqui. Então eles falam da incerteza de pequenas empresas, né? O Survey of Small Business Uncertainty, que é a incerteza das pequenas empresas, que é uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos, tá? E aqui eles dão algumas pistas do que os americanos fizeram. Políticas aqui, ó. No estudo, consideram-se as implicações de suas descobertas nas respostas das políticas governamentais à pandemia. Isso no caso dos Estados Unidos. São consideradas políticas de seguro-desemprego que excedem a renda que os trabalhadores recebiam se retornassem ao trabalho. No caso lá, o Trump ele deu $2.500 para cada pessoa. Empréstimos para pequenas empresas no âmbito do Programa de Proteção de Pagamento, que é o Protection Program, que vinculam perdão do empréstimo e contratação de funcionários independentemente da perspectiva do longo prazo das empresas. E subsídio, no caso aqui, ele está dando esse exemplo aqui, no caso das empresas aéreas, de $25 bilhões às 10 maiores companhias aéreas ligadas ao pagamento de funcionários até setembro. Então, por aqui, pessoal, a gente já tem uma ideia de que a transferência de renda feita para ajudar a amortecer o choque lá nos Estados Unidos, ele foi uma transferência direta. O governo não ficou procurando meio termo. Eles acreditam que vai haver uma transmutação, que eu chamo de transmutação dos trabalhadores, né? do padrão e do tipo de trabalho que eles vão exercer. Essa transmutação ela não vai ser uma evolução, ela vai ser uma involução. Entrega de alimentos. Esse fenômeno a gente já está vendo aqui no Brasil. Né? A gente percebe que o capitalismo ele é tão autofágico que a própria pandemia cria condições, mesmo ela sendo uma pandemia anticapitalista, como eu já disse para vocês, mas ela cria condições para que outros mercados cresçam. Então, o mercado do delivery, né? O mercado das entregas, ele cresce absurdamente. Ó. Os estudiosos descobrem que algumas empresas estão se tornando criativas no gerenciamento de suas necessidades de mão de obra. Entrega de alimentos é uma forma delas. Um servidor de restaurante, por exemplo, pode aceitar um emprego em um serviço de entrega. Quer dizer, o cara era garçom, o cara era cozinheiro, funcionário da loja, ele vai passar a entregar a comida. Ou então um funcionário de uma loja de roupa pode ir trabalhar no centro de distribuição de um varejista. Né? Outra coisa que a gente vai ver, pessoal, acontecer muito agora, que vocês vão perceber, é que o home office, que já era uma coisa que muitos empresários já faziam lá fora, que aqui no Brasil muitas empresas têm de fazer, com a pandemia isso vai virar agora um novo normal, porque eles vão economizar muito com a locação de local para trabalho, vão economizar com transporte, vão economizar com uma série de coisas, vão ter um empregado todo dia trabalhando e detalhe, ele vai trabalhar mais feliz, vai produzir mais e vai continuar ganhando a mesma coisa. Ou seja, os autores se rendem, não há saída desta crise sem a intervenção forte do Estado, no sentido de garantir as condições necessárias de proteção dos postos de trabalho e da saúde das empresas. No Brasil, o governo optou em proteger as instituições financeiras. Aqui no Brasil, a preocupação foi outra. Né? Os aspectos realocativos do choque implicam em muitas empresas não devem retornar aos níveis de emprego pré-Covid. Ou seja, o que você tinha? Vamos lá, você tinha uma empresa 50 funcionários. Ela vai mandar embora aí 30. Dificilmente ela vai recontratar esses 30, tá? Dificilmente. Ela talvez recontrate 10, 15 no máximo. E não farão sem subsídios de recontratação de trabalho por tempo indeterminado. Ou seja, eles vão querer a ajuda do governo. Isso eles estão falando dos Estados Unidos. Imagine aqui no Brasil. Este ponto se aplica além do PPP, né? Daquele programa de proteção, considerando-se outros programas
que usam fundos dos contribuintes para subscrever a retenção de funcionários, independentemente da perspectiva comercial do empregador. Ou seja, eles só vão conseguir fazer isso se pegar o dinheiro, quando ele diz do contribuinte, é dinheiro público, ou seja, do Estado. Tá? Políticas governamentais voltadas a preservar todos os empregos e relações de trabalho anteriores ao choque da Covid podem ser bastante custosas. Sendo aqui o neoliberal, né, como um bom neoliberal, não ia deixar de dar uma alfinetada, né, nas políticas intervencionistas de Estado. Claro, autores consideram que existem grandes benefícios de políticas governamentais que facilitem uma realocação rápida de empregos, trabalhadores e capitais para novos usos produtivos após pandemia. É óbvio, né, gente? Você tem que ter uma preocupação em quanto mais rápido você consegue recuperar ou dar a essas pessoas que perderam o emprego um local para elas trabalharem, mais rápido a economia vai se recuperar. Agora, o ideal seria que essas pessoas nem tivessem perdido o emprego, né? Coisa que a gente falou aqui em outras situações, em outros vídeos, mas que infelizmente o governo brasileiro ele não teve essa preocupação. Aqui ele está falando a conclusão com relação aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a cada 10 empregos perdidos pelo choque da Covid, 3 novos postos de trabalho são criados. Então, isso significa dizer o seguinte, se perde 10 e arruma 3, ainda vão ter 7 pessoas que vão ficar desempregadas. 70% vai estar ainda em situação de desemprego. Isso, Estados Unidos. Essas contratações só não são maiores devido a intervenções voltadas à preservação dos antigos empregos. Aqui tem uma contradição. Porque se ele está dizendo que a cada 10 desempregados só 3 conseguem emprego, como é que ele está culpando a intervenção do Estado para a não criação de novos empregos? Então você vê como é que esses caras, né, eles estudam a economia deles, ela é meio paradigmática, é meio interessante. Agora, pessoal, eles querem um estudo aqui que eles pegaram sobre o porquê que o Brasil teve tanta perda de vagas de emprego, né? E interessante que eles vão fazer uma crítica, eles são neoliberais, ultra neoliberais, vão fazer uma crítica a uma coisa que foi feita por neoliberais. Eles vão se remeter aos anos 90 no Brasil e vão pegar um estudo. Ao avaliar o mercado de trabalho nacional, demonstram-se que as regiões especializadas nas indústrias mais expostas ao choque de abertura experimentaram maiores transformações no mercado de trabalho, caracterizadas por um declínio no emprego formal e o aumento na taxa de informalidade e não emprego. Ou seja, a abertura que foi promovida, né, no Brasil é uma abertura totalmente neoliberal, pelo seu Fernando Henrique Cardoso, como vocês verão. Começou com Collor, né? Vamos ser justos, mas Fernando Henrique foi o cara que fez a abertura mais profunda. Ela não só não gerou emprego, como ela tirou emprego e criou informalidade. Os resultados indicam que os choques perduraram ao longo prazo, alguns agravando seu efeito com o passar dos anos. A figura 2 sintetiza esse comportamento. Olha aqui. Olha que gráfico interessante. Impacto da liberalização, que nada mais é do que abertura comercial sobre o emprego formal. Então aqui tem antes, você tinha uma estabilidade. A começo dos anos 90, o Collor já, com suas políticas, já consegue fazer uma queda, ter uma perda, tá, no nível de emprego. E aí, com o seu Fernando Henrique, a partir daqui já de 94, 95, você começa a ter a curva vai desabando, né? Desabando. E ao mesmo tempo que a gente vai perdendo emprego, né, postos de trabalho, a gente vai perdendo indústria, a gente vai perdendo capacidade produtiva, a gente vai aumentando a informalidade, o governo vai perdendo a arrecadação, o país vai perdendo o crescimento. Tá? Então aí está a síntese. E o interessante, né, cara, como é que os caras... Eu não sei se é ingenuidade, o que é, ou se eles acham que quem vai ler isso aqui é burro, porque isso aqui é uma atitude que foi tomada por um governo neoliberal, do PSDB. Né? Aqui depois, quando entra o governo do PT, isso daqui ele ainda pegou uma crise muito grande. Mas depois a gente começa a observar aqui uma estabilidade, e aqui ia começar já em 2010
uma elevação. Se esse gráfico continuasse, a gente não tem como ver nesse aqui, mas eu posso buscar depois e mostrar em outro, vocês vão ver que vai ter uma leve recuperação. Também não é grande porque a gente não vai melhorar o nosso nível industrial, mas vai haver uma recuperação do nível de emprego porque os governos Lula e Dilma conseguiram gerar 13 milhões de empregos. Então, é óbvio que vai ter uma recuperação. A leitura é a seguinte: o choque adverso cria desemprego. Ou seja, a abertura liberal criou desemprego, com a taxa de capacidade de se mover para setores ou regiões menos atingidos pelo choque, os trabalhadores migraram para o setor informal. Por quê? Porque não abriu vaga de trabalho. E quando abria era no setor de comércio, no setor terciário, comércio e serviços. O setor informal age como um colchão de redução de impacto do choque. Olha só, gente, que o cara escreve. O setor informal age como um colchão de redução de impacto do choque. Olha como é que o neoliberal ele vê a informalidade como uma forma de saída para a economia. Cara, o cara que está na informalidade, ele não tem garantia nenhuma trabalhista. Ele está numa precarização total. Ele não sabe se amanhã, se no outro dia ele vai ganhar o pão de cada dia dele. Sem falar que o cara na informalidade, ele não gera riqueza para o país. Ele não gera divisa, ele não gera imposto. Ele não recolhe. Quer dizer, é uma visão totalmente surreal. Sabe, eu não sei o que o cara que escreveu isso, as pessoas que escreveram isso, o que eles têm na cabeça. Os choques adversos causados pela abertura comercial brasileira resultaram no aumento da informalidade. Isso aqui eles estão certos. Isso aqui é bom porque eles estão reconhecendo. É como se não fosse neoliberal que tivesse feito isso. Um aumento da informalidade e não do emprego. Os trabalhadores não conseguiram se mover para setores ou regiões menos afetadas pelo choque. Essa barreira à mobilidade foi maior entre os trabalhadores mais velhos, óbvio, menos educados, ou seja, com pouca escolaridade, e do sexo feminino, obviamente também, um país machista como o nosso, as mulheres não têm vez. E esqueceu de falar aqui que os negros, com certeza, tanto homens quanto mulheres, foram os que mais sofreram. Aqui o reconhecimento do erro histórico provocado por uma política neoliberal irresponsável, mas que parece não dar conta do porquê, da como resposta da imobilidade dos trabalhadores, a idade, o nível de escolarização e a questão machista. Os intelectuais neoliberais parecem até ingênuos ao expor de maneira tão clara a fragilidade de suas políticas e o quão equivocadas elas são. Quer dizer, é porque é estranho que eles façam isso. Eles estão se mostrando, eles estão se expondo, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu quero dizer para vocês que o Paulo Guedes está promovendo um genocídio no mercado, né? Um genocídio no mercado das empresas. E quem são os alvos, como a gente viu lá? As pequenas empresas, as microempresas, como a gente já falou. Com base nos dados de 14 e 18 de 2014 do Serasa, sobre pedidos de recuperação judicial, não é Rio de Janeiro não, tá, gente? Assumidos que dentre as empresas inadimplentes entram com pedido 1% das microempresas. Quer dizer, 1% só. Aí olha só o que eles vão falar, aí 25% das médias empresas entram com recuperação fiscal, 20% das empresas de grande porte entram com recuperação fiscal. Aí ele diz, é razoável uma proporção tão baixa de micro e pequenas empresas, uma vez que a maioria não recorrem à recuperação fiscal, apenas encerram as atividades. Eles veem isso com naturalidade. Isso não é natural. Não é absolutamente razoável. Elas não recorrem à recuperação fiscal simplesmente por ser extremamente burocrático e caro no Brasil. Esse tipo de processo, nos Estados Unidos, até pessoas físicas podem pedir recuperação judicial e decretar falência. Mas no Brasil é o país do neoliberalismo ornitorrinco, como já disse o nosso querido Francisco Oliveira. Aqui a situação como as empresas estavam, né? Empresas em funcionamento, percentual total de empresas. Aqui, ó, tiveram dificuldade por causa da Covid, como a gente falou, foi um percentual muito alto, 63,7%. 63,7% das empresas sentiram a Covid. Porque, como eu falei, é uma pandemia, é um vírus anticapitalista. De empresas que até a primeira quinzena de junho
estão sobrevivendo, tá? Estão sobrevivendo. Quais são as que têm mais risco, que estão correndo mais risco? Olha aqui, ó, micro e pequenas empresas. Risco médio, risco alto, mais de 1 milhão, tá? Mais de 1 milhão. Isso aqui são empresas que podem quebrar. Agora as outras, olha como é que elas são muito menos, a de médio porte e a de grande porte. Então por aí a gente já vê por que eu falo tanto de micro e pequena empresa. Porém, na atual crise podemos esperar que seja mais comum do que o habitual o fechamento de um negócio saudável, pela mera expectativa de que a retomada seja lenta, incerta ou de que hábitos de consumo mudarão drasticamente. Olha só, gente, o que o cara está falando. Ele está dizendo que vão fechar micro e pequenas empresas e que isso é normal, mesmo que elas estejam saudáveis, simplesmente porque eles acreditam que eles acreditam que o novo normal vai trazer novos hábitos, né, de compra, né? Como a gente está vendo, o e-commerce está bombando, né? As indústrias de moto nunca tiveram tão felizes, nunca vendeu tanta moto, né? A gente inclusive tem um fenômeno absurdo, a pejotação, né? O MEI, o número de MEIs, ele de 8 milhões pulou para 10. Eu vou até deixar aqui para vocês o link do Data Sebrae, porque esse pessoal está perdendo emprego e está comprando moto parcelado, está comprando baú parcelado, está comprando bolsa parcelado, está virando PJ, MEI, né? O número de MEIs hoje já é quase 10 milhões no Brasil e vai passar disso, que isso não é bom, isso não significa que você tem 10 milhões de empreendedores, pelo contrário, isso daí é uma informalidade formalizada, costumo falar isso. E essas pessoas, elas estão indo para uma precarização, um trabalho escravo. Quem já tem observado aí, as condições de trabalho do pessoal de entrega é muito ruim. E outras pessoas. E o e-commerce também está ganhando muito com isso. Tá? As vendas por internet estão bombando. Tá? Mas aí, isso não significa que a pessoa vai fechar o negócio dela por isso. Ninguém fecha um negócio que está saudável. Então eles falam umas coisas assim sem lógica, sabe? Não tem como. Num cenário mais realista, o qual considera um choque mais severo, é óbvio que o choque vai ser mais severo, do que observado na crise de 2015 e 2016, o número de empresas inadimplentes deve ser pelo menos de 3 vezes maior do que o esperado num cenário sem crise. Vai ser muito mais, eles estão sendo conservadores. Aqui, pessoal, olha só. Mantiveram-se abertas do total de empresas, 67%. 17,6% já fecharam, não vão abrir mais. E essas empresas aqui, 99% são micro e pequenas empresas. Tem 15% que provavelmente não voltarão também, mas estão temporariamente fechadas. Tá? Bom, isso aqui é sobre a pesquisa Pulso que eu falei com vocês. Eles estão falando aqui, ó. Em resumo, a pesquisa que eu falei aqui, ó, dia 16/7, ó. Aí no outro dia sai a nota informativa. Em resumo, a pesquisa conclui que, dos 1,3 milhão de empresas que fecharam temporariamente definitivamente, na primeira quinzena de junho, 522, ou seja, 39%, encerraram suas atividades por causa da pandemia, sendo que de que 518, 99,2%, eram de pequenas empresas, que é até 49 empregados. Ou seja, de novo, as pequenas empresas são as que vão ser mais atingidas. Conclusão. O levantamento entre pequenas empresas no Brasil e nos Estados Unidos apontam para um elevado número de fechamentos e pessimismo. Eles colocam os Estados Unidos aqui, mas nos Estados Unidos a recuperação vai ser diferente. Tá? Eles tentam colocar o Brasil e os Estados Unidos no mesmo balaio, mas não é a mesma coisa. Até porque os Estados Unidos estão tomando políticas concretas para salvar com dinheiro novo, botando muito dinheiro no mercado. Tá? Por mais defeito que o Trump tenha, e eu sou totalmente contra ele, mas ele se rendeu e está fazendo a intervenção do Estado, está colocando dinheiro, está fazendo transferência direta de dinheiro, de recurso para as empresas, para as micro e pequenas empresas e para as pessoas também, está garantindo os empregos. Então ele bota os Estados Unidos aqui de forma errada. Apontam para um elevado número de fechamento e pessimismo por parte dos donos de empresas para os próximos 2 anos. Em junho, quando já se pode medir os primeiros impactos da crise, mais de 500 mil fechamentos foram decorrentes da pandemia, segundo o IBGE, uma totalidade de 92,2% de micro e pequenas empresas.
Aqui, pessoal, é muito importante esse gráfico, porque isso aqui, olha só, isso aqui são as empresas que a gente tinha, é um levantamento histórico que eu peguei do IBGE, e aqui eu concluí, esses dois últimos foi eu que fiz, com os dados recentes. Então você tinha aqui, ó, 5.392.000 empresas, mas mantendo aqui 5.100.000, 5.100.000 2015, 2016, que foi um dia complicado, 5.050.000, teve uma queda pequena. 2017, já depois do golpe, 5 milhões ainda, mantendo a estabilidade. 2018 a gente começa a cair mais, ó, 4.937.000. Agora, olha só o período 19-20, olha o tombo. Isso aqui é um tombo, aí já é o efeito Paulo Guedes, Jair Bolsonaro. Isso antes da pandemia. Isso para mostrar que o que o Paulo Guedes falou, que a nossa economia estava decolando, balela. Balela. Decolando para quem, cara pálida? Né? Porque se a gente não é para a economia, não é para o mercado interno. Agora, se estiver decolando para os investidores, para os banqueiros, aí é outra história. Você tem aqui quase que 830 mil não, mas quase que 830 mil empresas fechadas. E aqui, pessoal, 3.354.000, tá, que está um número abaixo, que eu falei que aquele número lá estava errado, é até o junho desse ano. Isso aqui pode cair mais. Sabe por quê? Vou mostrar. Ó. Olha aqui. Total, antes da pandemia, 4.070.000. O total até junho de 2020. Já caiu. Olha o tombo. Ó, olha o tombo. 3.354.000. Só que abertas a gente só tem 2.744.000. Fechadas temporariamente, que são os 15%, 610.000. Fechadas que não vão abrir mais, 716.000. Se só ficar nisso aqui, a gente vai ter esse número, que já é ruim, muito ruim, sabendo que 99% são micro e pequenas empresas que são as que mais geram emprego formal. Mas se essas aqui não se recuperarem, o número vai ser esse aqui. E aí a crise é mais profunda. Ah, você é o mensageiro do apocalipse? Não, eu só estou mostrando para vocês o que eu havia dito, que o que o Paulo Guedes estava fazendo era um absurdo. Isso aí é o que eu chamo de genocídio de mercado. Claro, o mercado, o interno, porque para o neoliberal o mercado interno é um mero detalhe. Isso aí é que é importante as pessoas terem consciência. Aqui, pessoal, para vocês terem uma noção, olha o que é as micro e pequenas empresas no universo de empresas. Esse laranjinho aqui, 1,45%, são as médias empresas, e olha o que representam as grandes empresas, 0,13%. Essas empresas aqui acabam que, no final, o faturamento e o lucro delas é maior do que das 99%. Isso é outra prova da profundidade da desigualdade que a gente tem aqui no Brasil. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, a situação não está nada fácil, muito pelo contrário. A situação é gravíssima, a situação é muito ruim, pode ficar muito pior, tá? E o governo já era para ter tomado medidas muito mais rápido. Eu disse que o que o Paulo Guedes ia fazer era uma coisa muito séria. Eu não imaginava que ia chegar a um genocídio de mercado. Mas o que ele está promovendo justamente é um genocídio de mercado. Ele deu 1,2 trilhões de reais para os bancos privados, que não repassaram quase nada para as micro e pequenas empresas, não facilitaram em nada, não facilitaram crédito, não reduziram juros. Tá? Agora, sabe o que ele faz? Ele pega esse dinheiro que ele liberou para os bancos privados e pega emprestado para o governo federal, para ele pagar juros. Ah, mas ele está baixando a Selic. Gente, não se iludam. O spread bancário ele ainda é muito alto. O spread, para quem não sabe, é a diferença entre o que o banco cobra e o que o banco paga de juros. Então, é o lucro do banco. O banco não produz nada. O banco produz vender dinheiro. O mercado dele é esse. Tá? E a gente está aqui, nessa situação. Então, vamos lá. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que tenha sido esclarecedor. Continue nos seguindo aqui no canal. Deixa seu like. Se inscreva. Compartilha. E tamo aí. Se cuida aí na pandemia.